E aí, pessoal, tudo bem? Vocês aí que acompanham a nossa aula aqui no CR Cursos, eu sou a professora Carla. Vamos lá então, eu vou dar para vocês algumas dicas, né, em algumas aulas sobre vírgula, uso da vírgula, tá? Hoje é a nossa primeira aula. A gente vai falar sobre o uso da vírgula nas conjunções coordenativas, né? Primeiro vamos relembrar aqui conjunção coordenativa. Conjunção é aquela palavrinha que serve para ligar orações, certo? Tem dois tipos, tem as coordenadas e as subordinadas. Então a gente vai falar aqui sobre as coordenadas ou conjunções coordenativas, que é a mesma coisa. Então, aqui, olha, o primeiro tipo tem a coordenada adversativa. Esse termo adversativa significa oposição, tá? Em primeiro lugar, para quem não lembra. Então, é assim: toda conjunção adversativa deve ser separada por vírgula. Então, aqui eu tenho vai à escola, porém não aprende. Ó, porém, conjunção adversativa. Porém, contudo, entretanto, todavia, e a mais conhecida, né? O mas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são conjunções adversativas, devem ser separadas por vírgula, tá? Não é para colocar entre vírgulas, é só a vírgula antes da conjunção, tudo bem? Alternativa. Essa conjunção é aquela que indica alternância, né? Duas opções. Então, aqui eu tenho uma conjunção alternativa. Então, a vírgula deve vir aqui, certo? A vírgula vem aqui. Essa conjunção alternativa, a gente tem o ou, nós temos o ora e temos também o quer, tá? São conjunções alternativas. Então, ó, novamente, a vírgula deve vir antes, tá? Então, voltando aqui, essa conjunção é a adversativa que indica oposição, né? Ela se inicia por a oração que aparece aqui se inicia por uma conjunção de oposição, uma conjunção adversativa. Portanto, essa oração é uma oração coordenada adversativa, tá bom? Deve ser separada por vírgula. Aqui, vai à escola ou fica. Essa aqui é uma oração coordenada alternativa, separada por vírgula, que é a vírgula antes da conjunção. Essa aqui embaixo, explicativa, né? Se você assistiu nossas aulas, você sabe que explicação é diferente de causa. Explicação não é quando você dá uma resposta para alguém, não, tá? Não é isso. Explicação é quando você dá uma ordem para alguém. Uma ordem ou quando você está dando a ideia de hipótese. Então, olha lá, ó. Vá à escola. Percebe que eu estou mandando a pessoa ir à escola? Porque, olha aqui a nossa conjunção explicativa. Eu sei que esse daqui é um porquê explicativo. Por que que eu sei? Porque está dando a ideia de ordem. Então, esse porquê explicativo deve ser separado por vírgula, né? Quais são as conjunções explicativas? Porque, já que, visto que, até mesmo a palavra que, tá? E também o pois, certo? O pois também é considerado uma conjunção explicativa. Cuidado, explicação indica ordem ou hipótese. Vá, né? Estou mandando. Conclusiva. Então, conclusiva indica o quê? Ah, conclusão, certo? Vamos ver aqui. Vai à escola, vírgula, portanto, será bom, tá? Vai à escola, portanto, será bom. Aqui acho que a frase que foi criada aqui não ficou muito bem, né? Vamos mudar aqui. Vai à escola, portanto, será aprovado. Vamos mudar? A gente pode mudar, né? A aula é nossa. Então, aqui, ó. Vai à escola, portanto, será aprovado. Agora ficou melhor, né? Também achei. Então tá, olha, o portanto é a conjunção conclusiva. Quais são as conjunções conclusivas? Portanto, então, pois, também pode ser conclusivo, tá? Por conseguinte, tá bom? Então, essas são as conclusivas. Então, olha só a vírgula aqui antes da conjunção. Agora, olha o que eu coloquei aqui embaixo. Muita atenção para esse detalhe. A palavra pois, você percebeu que eu mostrei aqui em cima e também na conclusão. Então, ó, explicativa, mas também pode ser
conclusiva. Mas e aí, como é que eu vou saber quando é uma, quando é a outra? Olha, a conclusiva só aparece entre vírgulas. O pois só vai ser conclusão se ele vier assim, ó, entre vírgulas. Muito cuidado, só se vier entre vírgulas. Olha o detalhe, já chegou, vírgula, devo, vírgula, pois, vírgula, ir embora. Olha, quando é que vai acontecer isso de o pois vir entre vírgulas? Quando o verbo for antecipado. O verbo é antecipado e daí ele vem aqui, ó, separado por uma vírgula, ele tá aqui, logo em seguida eu ponho pois e mais uma vírgula. Então, o pois acaba ficando entre vírgulas, certo? Verbo antecipado, pois entre vírgulas, então eu tenho uma conclusão, certo? Pois, conjunção conclusiva, deve aparecer entre vírgulas. Mas e os outros, professora? Portanto, então, esses não, somente o pois, tá? Agora, esse aqui, ó, muito importante isso aqui, presta atenção. A outra conjunção coordenada é o e, tá? O e é uma conjunção coordenada. Pois bem, só que vocês viram lá em cima que todas as de cima têm a vírgula, o e não. O e não é assim. Quando o e indica adição, porque esse termo aditivo significa adição. Quais são as conjunções aditivas? E, mas também, como também, nem, ó, tampouco assim, ó, tudo junto, tá? Ó, o mas também, não é só mas, é mas também, assim, ó, desse jeito. Como também, você pode colocar dessa forma, tá vendo? E a mais conhecida que é o e. Tá bom, então, indica adição. Vamos ver. Ana faz a tarefa e brinca lá fora. Quer dizer, que eu tô somando, né? Uma adição das coisas que ela faz, né? Das ações que ela pratica. Olha, não tem vírgula, não tem. Agora, olha embaixo. Ana faz a tarefa e João brinca lá fora. Olha, presta atenção. Esse daqui eu vou colocar uma vírgula. Sabe por quê? Porque desse lado aqui eu tenho a Ana, que é o sujeito, e quem pratica a ação do outro lado? O João. E olha só, sujeitos diferentes. Olha o de cima. Ana faz a tarefa e brinca lá fora. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é igual, é a mesma pessoa, é a Ana. Agora aqui, Ana e João, sujeitos diferentes. Então, o e aditivo pode vir com vírgula. É obrigatório, professora? Não, é facultativo, mas pode aparecer com a vírgula e você me dizer que está errado. Não tá. Agora, observa se está escrito dessa forma, certo? Uma outra coisa. Ana faz a tarefa e não aprende. Olha só, eu tenho um e aqui, né? É a Ana, o sujeito é a Ana, mas você tem que entender que esse e passa a ideia, presta atenção, a ideia de oposição. Olha bem, ele está passando a ideia de oposição. E se ele passa a ideia de oposição, é a mesma coisa que se eu estivesse dizendo mas. Então, ó, Ana faz a tarefa, mas não aprende. E daí que você pode pôr a vírgula, se o e significa mas. Vamos voltar aqui então. Se o e indica adição de ações de um mesmo sujeito, não se usa vírgula. Se o e indica adições, né, de ação de sujeitos diferentes, pode-se usar vírgula, facultativo. Mas se o e, né, não passa a ideia de adição, ele é uma oposição, ou seja, ele está no lugar da palavra mas. Então, eu posso usar a vírgula, eu devo usar a vírgula, ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. É bem fácil isso aqui. Faz lá uma colinha, né? Escreve novamente, faz o flashcard que a gente ensina aqui, né? E vai em frente que você vai aprender essa matéria de uma forma bem simples, bem prática, para nunca mais errar nas provas, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço!